Com as pernas oscilando na escuridão, todo mergulhador sempre imagina o que o estará espreitando dentro d'água. A ideia de um tubarão provoca um calafrio na espinha. Eles são conhecidos como comedores de homens, projetados para matar. O principal predador marinho. Estas pessoas estão deliberadamente entrando em águas infestadas por tubarões. Estão preparadas a arriscar suas vidas para destruir o mito de que todos os tubarões são assassinos compulsivos. Eles estão tentando descobrir o que motiva o peixe a atacar e quão agressivos alguns deles realmente o são. O grande tubarão branco, também conhecido como morte branca, é terrível. É o maior peixe predador do mundo. Pode ultrapassar os 6 metros e pesar mais de 3 toneladas. Ele detém o duvidoso recorde de ter feito o maior número de ataques ao homem do que qualquer outra espécie. Peixe é seu alimento principal, embora algumas vezes ataque tartarugas, leões marinhos e pessoas. Quando excitado pelo cheiro de peixe morto, ele atacará indiscriminadamente numa luxúria de sangue. Os biólogos marinhos sabem que o grande branco é extremamente perigoso. Este mergulhador australiano perdeu a perna direita para um grande branco em Melbourne. Um outro australiano sobreviveu a um ataque feito por um tubarão branco em que ficaram expostas suas costelas, pulmões e estômago. Mas nem todos os tubarões são perigosos, e os cientistas acreditam que, agindo corretamente, muitos dos ataques de tubarão poderiam ser evitados. Apesar do tubarão-baleia ser o gigante entre os tubarões, ele é inofensivo. Cresce até 18 metros e pode pesar até 45 toneladas. Se alimenta de plâncton, peixes pequenos, lulas, que são peneirados da água por suas guelras que agem como filtros. Até mesmo o menor e inconfundível tubarão-martelo é um assassino imprevisível. Os primeiros tubarões apareceram há 350 milhões de anos. Dentro das 30 espécies que vivem hoje, existem algumas formas bem estranhas que sofreram grandes adaptações para viverem num ambiente complexo. O pacífico cação-anjo é um dos mais esquisitos. Ele parece uma raia, mas é um verdadeiro tubarão. Como muitas das espécies que vivem no fundo do mar, ele é inofensivo e prefere se enterrar na areia e atacar quando o perigo o ameaça. O tubarão-cachorro pintado também é completamente inofensivo, mas pode ser uma peste. Ele se alimenta abundantemente de moluscos e crustáceos e às vezes destrói os pontos de fixação dos moluscos. Seus dentes são especializados em triturar as conchas duras de suas presas.
Alguns tubarões dão à luz a filhotes completamente desenvolvidos. Outros mantêm seus ovos no interior de seus corpos, onde os embriões eclodem pouco antes de nascer. Um terceiro grupo bota seus ovos em estojos coriáceos, geralmente chamados de bolsas de sereia, que são lançados entre as algas do fundo do mar. Este estojo em espiral é o ovo de um tubarão-cachorro pintado. Este outro abriga um embrião do tubarão-elefante que irá eclodir dentro de 5 meses. Geralmente são os tubarões que vivem no fundo do mar que lançam esses estojos de ovos. O Obegong australiano, ou tubarão marmorizado, é o mais fantástico deles. Ele é um dos tubarões do fundo e se camufla tanto para se esconder de seus inimigos como para surpreender sua presa. O tubarão Port Jackson da Austrália é uma outra espécie inofensiva das águas rasas. Nem todos os tubarões são agressivos. O tubarão enfermeira também se alimenta no fundo do mar e é extremamente dócil. Mas quando abocanha uma presa, ele a segura com a tenacidade de um bulldog. A morte pode fazê-lo ir embora, mas mesmo assim só uma alavanca para abrir suas mandíbulas. O tubarão-leopardo tem a clássica aparência assustadora, a pretensa imagem de um assassino, mas também não ameaça. São as mandíbulas salientes e as barbatanas dorsais triangulares que tocam alguma raiz escondida na psique dos homens, um canto escuro onde o pesadelo espreita. Estes são os tubarões perigosos nos quais os cientistas estão interessados. A ilha de Rangiroa, no meio do Pacífico, é um centro para se pesquisar tubarões. Ela é cercada de águas infestadas por tubarões. Há centenas de anos, o povo tem tido contato com os tubarões de Rangiroa e os acidentes são raros. Há 6 anos, um tubarão quase arrancou completamente o músculo da perna direita deste pescador polinésio. Ele ainda continua a pescar para garantir o seu sustento, acreditando que o encontro foi somente um infeliz acidente e que, fornecendo um banquete ao peixe com cuidado, as chances de acontecer um novo acidente são muito remotas.
Os pescadores dizem que os tubarões reconhecem que eles estão atrás da mesma presa e se mantêm à distância. Há séculos que os nativos caçam nesta área e aprenderam há muito tempo como agir quando os tubarões estão por perto. Este é o momento mais perigoso para um pescador com arpão. Ele sabe que o peixe se debatendo vai atrair problemas, então ele leva sua presa para a superfície o mais rápido possível. Ele também sabe reconhecer a diferença entre um tubarão inofensivo e um agressivo pela atitude ao nadar e a postura do corpo. Um peixe ou outro tem que ser sacrificado para este predador rival. É um preço pequeno que se paga pela coexistência. Para que os pescadores humanos possam coexistir sem problemas, é absolutamente necessário ter reações calmas e o reconhecimento instintivo de qual é o tubarão que ataca. Baseados na experiência dos pescadores e seguindo seus exemplos, os cientistas acreditam que possam ajudar as vítimas de naufrágios e acidentes aéreos a evitar ataques de tubarões. Para endossar o conhecimento dos nativos e aprender o máximo possível sobre seu comportamento, a equipe decidiu entrar no mundo dos tubarões. A primeira espécie que eles estudam só é ativa à noite, um horário sinistro para se procurar um tubarão, especialmente um que ultrapassa os 2,5 metros de comprimento. O galha branca dos recifes é nervoso, curioso e persistente por natureza. Seus dentes parecem navalha, embora haja poucos registros de ataques ao homem feitos pelo galha branca. Ele perambula no fundo em busca de pequenos peixes e polvos. Nos recifes de Rangiroa, ele frequenta as cavernas de coral. Os mergulhadores devem ter muito cuidado em não bloquear sua rota de fuga, pois isso pode deixar o tubarão em pânico e provocar um ataque. Os pescadores nativos podem reconhecer um tubarão agressivo. Estes galhas brancas estão nadando de forma normal e relaxada. Presumivelmente não há perigo. O segredo para identificar o matador não é sua aparência, mas sim como ele se comporta. Os tubarões não parecem ser territoriais ou defensores de uma determinada parte do recife, mas pelo monitoramento de alguns tubarões com o sonar e seguindo seus rastros, a equipe descobriu que o peixe é muito mais constante em seus hábitos do que se imaginava antes. Um transmissor é costurado na boca de um peixe grande, o qual a equipe espera que seja engolido por um tubarão. A bordo do barco, um receptor captará os sinais que podem ser ouvidos através de 1 milha ou mais dentro d'água.
Embora o galha branca seja interessante, é o tubarão cinza dos recifes que a equipe deseja estudar. Esta espécie é conhecida por atacar pessoas. O canal entre as ilhas é o campo de caça favorito do cinza, então é lá que os pesquisadores pretendem seguir um deles com o transmissor. Um dos mergulhadores desce para ter certeza de que somente um cinza pegará a isca. Embora esses tubarões geralmente arranquem pedaços de uma presa grande, um peixe pequeno é engolido por inteiro. A primeira tentativa fracassa, mas estimulados com a possibilidade de se alimentar, mais cinzas se aproximam. O mergulhador deve ficar a postos. Os tubarões são conhecidos por atacar inesperadamente quando há sangue e peixes mortos na área. Experiências com monitoração revelaram que, como o galha branca, o cinza também segue padrões regulares todos os dias. Geralmente eles caçam em grupo, mas também procuram a solidão. Quanto mais se souber sobre quando e onde eles caçam, maiores serão as chances de se manter longe de seu caminho e de se evitar acidentes. O tubarão com transmissor leva a equipe a um local nunca visto antes, onde se encontram vários tubarões cinzas reunidos em número muito grande, o que não é comum. Os sentidos do tubarão são altamente especializados para detectar presas, e já que algumas vezes o homem está incluído neste grupo, é vital entender como eles agem e também o que os faz reagir. Evitar o despertar destas reações talvez seja a melhor defesa contra ataques de tubarões. O tubarão reage instintivamente aos sons, em particular às baixas frequências, como os ruídos feitos por peixes lutando ou feridos, e podem detectar extinções a muitas centenas de metros. A equipe se prepara para criar extinções eletronicamente, uma situação potencialmente perigosa. Os tubarões cinzas são curiosos e, obviamente, ficam excitados com os sons.
Os mergulhadores esperam pela atitude agressiva descrita pelos pescadores que sempre precede um ataque. Ela começa com uma série de movimentos natatórios exagerados. O focinho é levantado e o dorso arqueado. As nadadeiras peitorais são firmemente viradas para baixo. Esta prova de agressividade é direcionada para um outro tubarão, mas também serve de aviso para o mergulhador que deve permanecer parado ou sair lentamente. Uma saída rápida pode desencadear um ataque. Os tubarões também têm os sentidos do paladar e do olfato extremamente desenvolvidos e podem detectar peixes mortos a uma grande distância. A excitação deles é crescente. A equipe de mergulhadores está em perigo e deve ficar a uma distância segura. Um delírio alimentar pode começar de repente com galhas brancas, galhas negras e cinzas, todos juntos. Em ocasiões como esta, até mesmo as espécies relativamente inofensivas podem se lançar nesta competição uns contra os outros. Os tubarões não se restringem às águas tropicais. Os tubarões azuis são comuns nas praias da América. Ele não é um devorador de homens por natureza, mas como todos os tubarões são oportunistas. O azul é um representante típico do grupo e está equipado com uma apurada percepção, o que faz dele um hábil predador. A visibilidade é limitada embaixo d'água, mas os grandes olhos de um tubarão o possibilita a detectar movimentos e a distinguir vários peixes pela silhueta. Suas narinas podem detectar cheiros numa diluição de uma parte por milhão. Ao longo de cada flanco há uma fileira de terminações nervosas e pontos sensoriais chamados de linha lateral. Usando esta linha lateral, um tubarão pode detectar as vibrações feitas pelo nado de um peixe. A musculatura potente da cauda impulsiona o tubarão através da água. O lóbulo superior, que é mais comprido que o inferior, age como um remo para ajudar na impulsão.
As nadadeiras agem como asas que balançam e guiam o corpo. Ainda é preciso aprender muita coisa sobre tubarões, mas as pesquisas recentes sugerem que eles também percebem campos magnéticos e impulsos elétricos. As águas ao redor de Santa Catalina e San Clemente, na costa da Califórnia, são quentes, ricas e infestadas por tubarões. O enorme tapete de algas abriga uma grande quantidade de peixes que, por sua vez, fornecem alimento para os vários tipos de predadores, inclusive baleias, leões marinhos e tubarões. Os tubarões azuis são comuns nesta região, assim como a enorme raia-morcego. Os leões marinhos da Califórnia pescam no enorme tapete de algas. Seus filhotes, vez por outra, são mortos pelo tubarão maco, que também ocorre nessas águas. O medo de tubarões provavelmente é a razão para a excitação deste leão marinho. O tubarão maco também ataca pessoas. O único lugar seguro para os pesquisadores é atrás das grades. Aqui na costa da Califórnia, estes cientistas estão tentando estudar a movimentação e a força da mordida dos tubarões. A gaiola de segurança pode subir e descer através de um mecanismo de ar comprimido. O método mais eficaz para se estudar tubarões é atraí-los como uma isca. Mas como eles são criaturas imprevisíveis, algumas vezes é difícil atrair algum e outras vezes tantos atendem ao chamado que a equipe pode se encontrar numa situação muito perigosa. Quando uma equipe grande como esta está trabalhando com tubarões, é muito fácil que um deles seja surpreendido por um ataque inesperado. É por isso que as equipes sempre incluem um homem para fazer a segurança, cuja função é prestar atenção ao perigo. Eles são munidos com cargas explosivas que somente serão usadas numa emergência extrema.
Estes organismos primitivos que passaram são salpas em colônia, criaturas antigas e misteriosas que deram origem a todos os animais vertebrados, inclusive aos tubarões. Ser cercado pelos enormes tubarões azuis dá a ideia de pesadelo para muitas pessoas, mas a equipe encara como um troféu. Em circunstâncias normais, os tubarões azuis, até mesmo os maiores, são relativamente inofensivos, mas quando estão superexcitados, principalmente participando de um delírio alimentar, são conhecidos por atacar qualquer coisa que se mova, até mesmo um exemplar de sua própria espécie. Numa situação como esta, o homem da segurança é uma parte fundamental dentro da equipe. Principalmente quando se trata daqueles que são conhecidos como assassinos, como é o caso do tubarão martelo. Quando um maco entra em cena, a situação muda de séria para extremamente perigosa. Mas era isso que os pesquisadores estavam esperando, um encontro potencialmente perigoso. Os leões marinhos reconhecem o perigo e, ao invés de fugirem, instintivamente mantêm o assassino a uma distância segura, mais dentro do seu raio de visão. A equipe de pesquisadores que está na superfície está tentando provocar um delírio alimentar, colocando na água uma enorme cesta de peixes mortos. Eles querem saber que hábitos serão mostrados e qual a melhor maneira de encarar a situação. Os tubarões têm dentes em forma de lâminas voltados para trás, com os quais ele abocanha e mantém a vítima imóvel, como se usassem uma torquês. Sacudindo violenta e terrivelmente com movimentos de serrote, a vítima é cortada em pedaços grandes. Um frenético tubarão azul se lança sobre outro de sua própria espécie. Uma vez que um tubarão tenha pego sua presa, praticamente nada o fará soltá-la. Isso faz com que o resgate de vítimas humanas seja tão difícil, principalmente porque o tubarão pode sustentar seu próprio peso com os dentes. Quando a água se torna turva por causa do sangue e dos fragmentos de tecido, os tubarões parecem abutres sobre uma carcaça.
De repente, no meio dos tubarões azuis, parece um estranho, um tubarão maco. Comparado com os azuis, o maco tem os lóbulos da cauda, tanto superior como inferior, maiores e as mandíbulas mais curtas. Ele também tem duas fileiras de dentes especializados em pescar. Qualquer vítima capturada por este tipo de boca tem poucas chances de escapar. Durante a filmagem do delírio alimentar, um dos mergulhadores foi atingido na cabeça pelo tubarão. Felizmente, apenas sua roupa de borracha foi danificada. Matar um tubarão é a última coisa que a equipe deseja. Eles afirmam que os recentes filmes de ficção incentivam os mergulhadores a matar tubarões apenas por matar, ou como eles dizem, por esporte. Durante a filmagem, o homem de segurança era o responsável pela equipe. Esta foi a única ocasião em que o perigoso maco esteve prestes a atacar. Não há projéteis, apenas a carga do cartucho mata o tubarão. Uma grande quantidade de tubarões apresenta ferimentos grandes que na maioria das vezes foram causados por indivíduos de sua própria espécie durante estes delírios alimentares. Ninguém nunca tinha tentado dar comida na boca de um tubarão. Em circunstâncias normais, a equipe classifica os tubarões azuis como sensíveis e até mesmo amigáveis. Quando um tubarão é agarrado pelas barbatanas, ele fica assustado, até mesmo em pânico. Não se recomenda segurar o tubarão pelo dorso. Uma maneira segura de dominar um tubarão curioso é pegá-lo pela ponta do nariz e manter sua boca à distância de um braço. A equipe esclarece que bater no sensível nariz de um tubarão que ataca é apenas uma brincadeira, pois o animal poderia sentir dor e causar uma grande confusão. Entre tantos cientistas que alimentaram e que pretensiosamente seguraram tubarões perigosos, o único acidente foi este pequeno arranhão.
A série seguinte de experiências foi projetada para se determinar os meios pelos quais o tubarão azul e o maco detectam sua presa. A equipe espera descobrir mais fatos que irão ajudar os sobreviventes de naufrágios e desastres aéreos. Eles querem testar o relativo poder dos 3 estímulos principais para a alimentação. O aroma dos peixes mortos rapidamente atrai alguns macos grandes, assim como os grandes tubarões azuis que também aparecem para participar da festa. Além dos pedaços de peixes, dentro da cesta está um pequeno recipiente que contém um transmissor submarino que emite sons em baixa frequência que imitam peixes se debatendo. O objeto branco que balança é uma isca visual, uma falsa lula. As lulas são um petisco especial para os tubarões. A questão era qual dos 3 artifícios conhecidos para atrair tubarões poderia dar a melhor resposta. O peixe eletrônico começa seus movimentos simulados. Logo do início, um determinado número de tubarões chega e se choca indiscriminadamente uns com os outros. Um excesso de óleo de peixe acidentalmente caiu na água, o que talvez tenha superexcitado o apurado faro dos animais. A experiência foi repetida numa outra área com um número bem menor de tubarões. Um único tubarão azul se aproxima com o artifício do sonar. Depois se dirige para o falso peixe, atraído pelo cheiro de óleo. Ele está claramente interessado, mas não pega logo a comida, porque quer primeiro inspecionar os outros estímulos. Ele circunda o sinal visual por alguns instantes, mas volta para o som que imita um peixe se debatendo e finalmente ataca o transmissor. Antes da equipe tirar qualquer conclusão, o teste deve ser repetido com várias espécies diferentes. Mas este tubarão azul parece que acha o som de um peixe se debatendo muito mais atraente. Ele praticamente ignorou a tentação visual que é a lula falsa. A conclusão é que os estímulos visuais são muito menos importantes do que se pensava. É o som e o cheiro que faz com que o tubarão se interesse. Se isso for mesmo verdade, então qualquer um que esteja abandonado no mar deveria tentar parar qualquer sangramento e permanecer calmo e imóvel. Um outro grupo de estudos está interessado na força e na movimentação das poderosas mandíbulas do tubarão. Os cientistas querem fotos bem aproximadas da boca aberta do tubarão no momento exato em que ele estiver mordendo. É um trabalho perigoso, por isso os pesquisadores trabalham principalmente dentro da gaiola. Para fazer as fotos bem aproximadas, a isca é amarrada bem junto da gaiola pelo lado de fora. Dentro deste peixe foi colocado um medidor de mordidas. O medidor consiste no bastão de metal cercado por esferas de aço. A intensidade com que o bastão fica marcado pelas esferas dá a medida da pressão exercida em quilos por centímetro quadrado. Os tubarões estão curiosos e nervosos. É característico quando se sentem inseguros que fiquem rodeando a presa, chegando mais e mais perto conforme vão adquirindo confiança. Este é outro detalhe muito importante do comportamento deles que todos os mergulhadores deveriam lembrar sempre. Finalmente, quando o círculo está bem pequeno e eles já perderam o medo, partem para o ataque.
Quando um tubarão faz um ataque, ele levanta as pálpebras, presumivelmente para proteger os olhos enquanto a isca é sacudida. Este grande tubarão azul pegou um peixe comum, mas este outro pegou o peixe com o medidor. O tubo pode ser visto quase totalmente fora do peixe enquanto o tubarão o sacode. Na verdade, este tubarão azul pequeno está mais interessado em sacudir a presa do que em mordê-la e, consequentemente, tira o medidor de dentro do peixe. O medidor é recolhido para ser recolocado dentro de outra isca. Um tubarão faminto e impaciente por comida ataca a gaiola violentamente. Mais uma vez aparecem os matadores de homens, os grandes macos, que são os que mais têm interesse para a equipe. Quando ele dá sua última volta, o medidor de mordidas está esperando por ele. No lado posterior de suas nadadeiras dorsal e peitoral existem umas fitas que parecem ser parasitas. Os peixes são desencorajados até que as duas câmeras estejam prontas. Finalmente, os operadores estão prontos para filmar, mas agora é o maco que está relutante. Na primeira aproximação, o tubarão simplesmente corta a corda.
Finalmente, um golpe perfeito. As mordidas deste maco foram analisadas depois. A ponta dos dentes do tubarão exerce uma pressão de 560 quilos por centímetro quadrado. É o suficiente para cortar um braço humano. Sabemos agora que os tubarões não são assassinos imprevisíveis. Menos de 100 pessoas são atacadas anualmente por tubarões e menos da metade dos casos são fatais. Por outro lado, somente nos Estados Unidos 6 vezes mais pessoas morrem por causa de picadas de abelhas. Tubarões são perigosos, mas também são criaturas magníficas e que inspiram respeito e cuja ameaça deve ser bem avaliada para a preservação deles e para a nossa.